Bom dia, gente. O cabelo está secando, mas vai ficar ótimo. Daqui a pouco. Bom dia, vamos ler a palavra do Senhor, começando um novo dia. Deus é tão bom, gente. Deus é aquele que faz infinitamente mais aquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele é o Deus poderoso, Ele é Deus. Não há palavras para agradecer ao Senhor, né? Por tudo que Ele tem feito. Vamos ler a palavra dEle. É necessário a gente parar o nosso caminhar para entender, né? O que o Senhor quer. Vamos lá? Capítulo 14. É isso, né? Isso. De Levítico vai dizer: Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Essa será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. O sacerdote sairá do arraial, e o sacerdote o examinará. E eis que, se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que, por aquele que se houver de purificar, se tomem 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim e sopo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas, e tomará a ave viva e o pau de cedro e o carmesim e o hisopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas correntes. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, aspergirá 7 vezes. Então declarará por limpo e soltará a ave viva sobre a face do campo. E aquele que tem de purificar-se lavará suas vestes e rapará todo o seu pelo, e se lavará com água, assim será limpo, e depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. E será que ao 7º dia rapará todo o seu pelo, a sua cabeça, e a sua barba, e a sua sobrancelha, assim rapará todo o pelo, e lavará as suas vestes, e lavará a sua carne com água, e será limpo. E ao 8º dia tomará 2 cordeiros sem defeito, e uma cordeira sem defeito de 1 ano, e 3 dízimas de flor de farinha para ofertar de alimento, amassada com azeite e 1 log de azeite. E o sacerdote que traz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se com aquelas coisas perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E o sacerdote tomará um dos cordeiros e o oferecerá por expiação da culpa, e o log de azeite, e os oferecerá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro no lugar em que se degola a oferta da expiação do pecado, e o holocausto no lugar santo, porque quer a oferta da expiação da culpa como da expiação do pecado, e é para o sacerdote coisa santíssima é. E o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa, e o sacerdote o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita e no dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote tomará do log de azeite e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite com que o seu dedo aspergirá 7 vezes perante o Senhor. E o restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da expiação da culpa. E o restante do azeite que está na mão do sacerdote o porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Também o sacerdote fará a expiação do pecado e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundícia, e depois degolará o holocausto. E o sacerdote oferecerá o holocausto e a oferta de alimento sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação por ele e será limpo. Porém, se for pobre e em sua mão não houver recursos, para tanto tomará um cordeiro para expiação da culpa em oferta de movimento, para fazer expiação por ele, e a dízima de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de alimentos, e 1 log de azeite, e 2 rolas ou 2 pombinhos, conforme as suas posses, das quais um será para expiação do pecado, e outro para o holocausto.
E ao 8º dia da sua purificação, os trará ao Senhor à porta da tenda da congregação perante o Senhor. E o sacerdote tomará o cordeiro da expiação da culpa e o log de azeite e os oferecerá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro da expiação da culpa, e o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa, e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote derramará do azeite na palma da sua própria mão esquerda. Depois o sacerdote com seu dedo direito aspergirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. E o sacerdote porá do azeite que está na sua mão, na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e no dedo polegar da sua mão direita e no dedo polegar do seu pé direito, no lugar do sangue da expiação da culpa. E o que sobejar do azeite que está na mão do sacerdote, porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Depois oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos, conforme as suas posses, sim, conforme as suas posses, será um para expiação do pecado e outro para o holocausto, com oferta de alimentos, e assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Esta é a lei daquele que tem em quem estiver a praga da lepra, cujas posses não lhe permitirem o devido para a purificação. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: Pai de Ana, eu amo isso. E falou mais o Senhor. O Senhor falou mais. E ele fala mais. E hoje é dia 17, aniversário da minha cunhada linda. Dia 17 de agosto. E o que? Deus está falando mais. E eu quero ser como Samuel, falar assim: fala, Senhor, que a sua serva ouve. Você pode falar isso também? Vamos lá? Versículo 34. Quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e enviar a praga da lepra em alguma casa da terra da vossa possessão, então aquele de quem for a casa virá e informará ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. E o sacerdote ordenará que desocupem a casa antes que entre para examinar a praga, para que tudo que está na casa não seja contaminado. E depois entrará o sacerdote para examinar a casa. E vendo a praga, e eis que, se ela estiver nas paredes da casa, em covinhas verdes ou vermelhas, e parecerem mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá da casa para fora da porta e fechará a casa por 7 dias. Depois, ao 7º dia, o sacerdote voltará e examinará. E se vir que a praga nas paredes da casa se tem estendido, então o sacerdote ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e que as lance fora da cidade num lugar imundo. E fará raspar a casa por dentro ao redor, e o pó que houverem raspado lançará fora da cidade, num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras pedras, e outro barro se tomará, e a casa se rebocará. Porém, se a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancadas as pedras e raspada a casa, de novo rebocada, então o sacerdote entrará e examinará se a praga da casa se tem estendido. Lepra roedora há na casa, imunda está. Portanto, se derribará a casa, as suas pedras e as suas madeiras, como também todo o barro da casa, e se levará para fora da cidade a um lugar imundo. E o que entrar naquela casa em qualquer dia em que estiver fechada, será imundo até a tarde. Também o que se deitar a dormir em tal casa, lavará suas roupas, e o que comer em tal casa lavará suas roupas. Porém, tornando o sacerdote a entrar na casa e examinando, se a praga não se tem estendido na casa, depois que a casa foi rebocada, o sacerdote a declarará por limpa, porque a praga está curada. Depois tomará para espiar a casa 2 aves, e pau de cedro, e carmesim, e sopo, e degolará uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Então tomará de pau de cedro e o isopo e o carmesim e a ave viva, e os molhará no sangue da ave degolada e nas águas correntes, e aspergirá a casa 7 vezes. Assim espiará aquela casa com o sangue da ave, com as águas correntes e com a ave viva, e com pau de cedro, e com isopo e com carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo. Assim
fará expiação pela casa e será limpa. Esta é a lei de toda a praga da lepra e da tinha, e da lepra das roupas, e das casas, e da inchação, e das pústulas, e das manchas lustrosas, para ensinar quando alguma coisa será imunda, e quando será limpa. Esta é a lei da lepra. Gente, essa lição, é uma lição. Essa palavra é muito profunda, tem todo um ritual. Mas percebam sempre que houver lepra, e lepra, na palavra de Deus, simboliza pecado, há sempre uma sondagem. E perceba que a lepra se espalha pela casa. Isso é muito sério. Quando nós pecamos, nós abrimos brechas espirituais, né? Damos legalidades no mundo espiritual para que espíritos imundos tragam coisas para a nossa casa, para os nossos filhos, para o nosso esposo. Então nós temos que realmente examinar, e percebam que quando eles vão diante de Deus, eles vão apresentar uma oferta pela expiação, pelo pedido de perdão pelos pecados, e o holocausto, que significa adoração ao Senhor. Isso tem que fazer parte todos os dias da nossa vida de oração. Nos derramarmos em arrependimento, pedimos perdão ao Senhor em arrependimento. Mas não só isso, não adianta só, Senhor, perdoa os meus pecados, me limpa, mas também ter o holocausto, ter adoração. Deus, eu te louvo, eu te engrandeço, tu és o Deus da minha vida, tu és onisciente, adorar. Tem que ter esses dois elementos na nossa oração. Não só adorar, pedindo perdão, arrependimento, genuíno, mas também não só pedir perdão, adorar. E eu vejo muito isso. Muita gente que pede perdão, pede ajuda, pede, e não para diante da oração para engrandecer o nome do Senhor. Amém? Deus abençoe você e sua casa. Vamos orar? Papai, eu te amo. Obrigado por abrir os nossos olhos. Nós queremos tirar toda a lepra da nossa vida, para que ela não se espalhe para a nossa casa. Perdoe os meus pecados. Nós queremos viver em arrependimento sempre, Senhor. Nos oferecer como nós, o sacrifício vivo, em perdão, purifica-nos, não deixa nada, Senhor, em nós, mas também te adorar, declarando que tu és o Deus santo, poderoso, amado, que nós amamos, queimar uma oferta, ter holocausto, sermos oferta diante do Senhor. Nós te agradecemos por esse dia, abençoa a Paola, minha cunhada, enche ela do teu Espírito Santo, abençoe sua casa, seu casamento, seus filhos, toda a sua descendência, no nome de Jesus. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus te abençoe. Diana, até daqui a pouco. Deus abençoe.